terceiro dia da Copa, hein? Ontem tivemos Canadá 1, Bósnia 1 por esse grupo. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem Catar e Suíça. Foi a estreia de mais um dos países sede, né? Que é a seleção do Canadá. E tivemos ontem também a estreia dos Estados Unidos, o outro país sede, contra o Paraguai. E vitória dos Estados Unidos por 4-1. Começou bem a seleção norte-americana, comandado aí pelo Pochettino. Por este grupo aí nós teremos Austrália e Turquia, mas esse jogo vai ser somente amanhã. Hoje são 3 jogos, né? Além do jogo aí do Catar contra a Suíça daqui a pouquinho, a gente tem a estreia do grupo do Brasil. 7 da noite, Brasil contra a seleção do Marrocos, e às 10 da noite os outros adversários do Brasil nesta Copa, nesta primeira fase, o Haiti jogando contra a seleção escocesa. Mas como sempre a gente traz aqui algumas curiosidades, né? E hoje não seria diferente. Ontem, por exemplo, a gente viu um festival de jogadores que atuam no Brasileirão, atuando pela seleção paraguaia. Aliás, é um recorde, viu? Porque 7 entre as 48 seleções da Copa possuem jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. Poderia ser maior. Giai, por exemplo, acabou sendo cortado, né? A marca supera o recorde anterior. 22 atletas que atuavam no Brasileirão jogaram a Copa de 74, sendo que nós tivemos aí naquele recorde então de 74, 22 atuavam na própria seleção verde-amarela. Eram 27 jogadores que atuavam em solo brasileiro naquela oportunidade, 22 pela seleção brasileira. Os outros estavam distribuídos aí por seleções de Uruguai, Chile e Argentina. Dessa vez, são 32 atletas que atuam na primeira divisão, na elite do futebol nacional. Só a título de comparação, também na Copa passada, foram apenas 7 jogadores que atuavam no Brasil, então o número é 357% maior. 3 países dividem o protagonismo: Brasil, Uruguai e Paraguai. O Paraguai ontem, por exemplo, com 7 brasileiros que atuam no Brasileirão. Aliás, o primeiro gol contra, né, o Bobadilla, que atua no São Paulo, e o Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio, que fez o gol de honra da seleção paraguaia. São 4 nomes do Flamengo na seleção brasileira: Danilo e Léo Pereira, Alexandro e o meia Lucas Paquetá. Ainda na seleção canarinho, o goleiro Everton do Grêmio, o volante Danilo Santos do Botafogo e o atacante Neymar do Santos. Na seleção uruguaia, a maioria dos convocados do Flamengo: Varela, Nico de la Cruz e Arrascaeta. Do Palmeiras, nós temos o lateral Piquerez e o Emiliano Martínez. Outros 2 clubes representados na seleção uruguaia: o Inter com o goleiro Rocher e o Fluminense com o Canóbio. A equipe paraguaia tem o Verdão como destaque, né? São 3 nomes: o zagueiro Gustavo Gomes, o meia Maurício, que fez o gol, e o atacante Ramon Sosa. Também jogam no Brasileirão os zagueiros Balbuena do Grêmio, Júnior Alonso do Atlético Mineiro e o Bobadilla do São Paulo, além do atacante Isidro Pita, que é do Red Bull Bragantino. Outra equipe com 3 convocados de um mesmo clube do Brasil é o Equador: o lateral Preciado, o volante Alan Franco e o atacante Alan Minda, todos do Galo, o Atlético Mineiro. A seleção tricolor conta ao todo com 5 atletas, né? Além deles, o zagueiro Félix Torres do Inter e o atacante Gonçalo Plata do Flamengo. Da Colômbia, são 4 dos 26 atletas: Juan Portilha do Atlético Paranaense, Carrascal do Flamengo, John Arias do Palmeiras, talvez um dos melhores jogadores em ação em solo nacional, e Andrés Gomes do Vasco, que poderia ter o Viveiros, né? Que está fazendo um campeonato excelente pelo Furacão Atlético Paranaense, mas não foi chamado. Por fim, 2 seleções têm cada uma um atleta do Brasileirão. A atual campeã argentina tem o centroavante Flaco Lopes do Palmeiras, e isso não acontecia desde 2006, quando Mascherano e Tevez foram chamados e jogavam pelo Corinthians, ou seja, há 20 anos não chegavam os hermanos com os jogadores atuando aqui no Brasil. E o Corinthians vai ter Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa, primeira vez que um atleta europeu é convocado para o Mundial jogando o Campeonato Brasileiro. Hoje, a estreia do Brasil, recorde de brasileiros, tem ainda os brasileiros da arbitragem, né? Não só o Wilton e o Ramon Abate Abel, mas também aqueles que trabalham aí como auxiliares. Enfim, bacana ver tanta representatividade brasileira em busca do Hexa.
França. Hoje começa o caminho do Brasil na Copa contra o Marrocos. Muitos dizem ser o jogo talvez mais difícil da seleção brasileira, também com outro recorde que a gente já falou ontem aqui, que é a questão, inclusive, da seleção brasileira repetir 8 jogadores que estavam no time que fez a abertura da Copa em 2022, marcando presença na estreia de hoje às 7 da noite contra o Marrocos, tá bom? Um grande abraço, até mais.